Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, Pai, a justiça de Deus trabalhando em favor dessa casa, trabalhando em favor dessa família, que caia por terra as injustiças, as maldades, aquilo que não vem do Senhor, afasta. Também oramos para que o Senhor afaste da nossa casa, da nossa família, tudo aquilo que vier para perda, tudo aquilo que vier para roubo, tudo aquilo que vier para destruição. Meu Deus, tira do nosso caminho. Abençoe esta casa, abençoe esta família. Eu oro, Senhor, para que a tua mão de poder esteja sobre essa vida. Nos dê, Senhor, da tua paz, nos dê da força do teu Espírito Santo, nos dê o ânimo para fazermos aquilo, Senhor, que tu desejas, e que essa casa seja visitada por bênçãos do céu, que esta casa possa ser como o cálice que transborda de bondade, de misericórdia, de favor, de longanimidade do Senhor. Eu oro para que esta casa esteja cheia da essência de Jesus, cheia da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Invocamos a tua presença, Jesus, sobre a nossa vida e declaramos que tudo aquilo formado contra nós ou projetado, engendrado contra nós, está por terra agora, não prevalecerá. Cremos, ó Deus, que avançaremos, cremos que seremos catapultados para coisas novas, coisas maiores, porque o Senhor tem reservado o melhor para nós. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos tire de todo tipo de confusão, todo tipo de enrosco, que esta casa, Pai, venha a ser visitada por Ti, e se houver dívidas, se houver, meu Deus, pendências financeiras, se houver problemas na vida dela, na casa dela, eu oro para que haja uma intervenção do céu. No nome de Jesus, que haja uma intervenção do céu. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar. É com alegria que nós estamos aqui para declarar, hoje vamos declarar já a sexta bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós estamos nesse propósito de 14 dias, liberando bênção na oração da manhã, na oração da noite. E hoje nós vamos ter mais uma declaração profética sobre a tua vida e sobre a tua casa. E eu quero orar por toda pessoa que anda sentindo um peso, sabe, um peso sobre seus ombros, sobre seu pescoço. No nome de Jesus, que você seja livre até o fim dessa oração, desse peso, que você seja livre de tudo aquilo que está oprimindo você. Em nome de Jesus Cristo, está liberada a palavra sobre a tua vida. Aquele que destrói julgos está aqui nessa oração. Chamamos por Jesus e invocamos a presença de Jesus. Escreve aqui nos comentários: aquele que destrói julgos está aqui hoje. Escreve aí com toda a sua fé: aquele que destrói julgos está aqui hoje à noite. Deus me deu uma palavra, 4 decisões para você e para mim também viver em aumento. O projeto de Deus não é que a gente regrida. O projeto de Deus é que a gente aumente, avance, cresça cada vez mais. A Bíblia diz que é de glória em glória, que deve ser a mudança, a transformação, o crescimento na nossa vida. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é: decida não ser parte das crises, caminhe com fé. A Bíblia nos diz em Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A fé, ela não nega a realidade do mundo, mas ela te leva a viver acima da realidade, acima do diagnóstico, crendo que tudo vai ficar bem, crendo que Deus já está agindo, crendo no trabalhar de Deus. Então, decida não viver na crise,
pensando na crise, respirando a crise e olhando apenas para onde tem crise. Nós precisamos ser como a águia que voa acima das tempestades, acima das crises. Precisamos olhar para a vida com os olhos de Deus. E aí entra agora o profético. Porque o profético sempre vai levar você a estar acima da crise, acima, sabe, daquilo que está contra você. Porque com os nossos olhos naturais nós podemos nos enganar. Com os nossos olhos naturais nós podemos focar num problema que é fácil para Deus resolver. Mas enquanto estivermos olhando apenas para a crise, enquanto estivermos olhando apenas para as dificuldades, não avançaremos como Deus quer, não cresceremos como Deus quer que cresçamos. Decida hoje que sua casa e seu trabalho serão um lugar de bênção. As escolhas que você faz permitem que você viva diferente dos outros. Nós temos que escolher seguir os princípios de Deus, seguir as instruções do Senhor. É uma escolha, é uma escolha. É uma escolha estar no caminho apertado que leva à salvação, e é uma escolha também andar no caminho que tudo pode e que leva à perdição. Então é uma escolha minha, é uma escolha sua, é uma escolha andar com Cristo, é uma escolha servir a Cristo. E as nossas escolhas, elas vão refletir diretamente na nossa vida. Elas vão refletir no nosso dia a dia, elas vão refletir no nosso futuro, vão refletir na vida dos nossos filhos, vão refletir, sabe, nos nossos projetos. E se nós não compreendermos que as nossas escolhas precisam ser guiadas por Deus, entenda, Deus não quer que cada decisão sua seja tomada por Ele, não. Mas Deus quer sempre mostrar o melhor caminho para você. Então, eu não penso que Deus ele quer tirar o meu livre-arbítrio. Eu penso que Deus quer só me mostrar o melhor caminho. Assim como um pai que aconselha um filho e diz: filho, se você seguir por aí, você vai se dar mal. Então, o pai indica para você: vai por aqui. E daí, se o filho dissesse: não, mas eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero, o pai mostrou o caminho. E se o filho ele ter desejado trilhar um outro caminho, a responsabilidade é dele a partir dali. E assim nós devemos entender tudo na nossa vida. Tudo, absolutamente tudo. É complicado, sabe? Você viver à margem do que Deus tem para a sua vida. Mas é possível. Agora, por que viver no sofrimento se Deus tem uma vida abundante? Por que viver no sofrimento se Deus tem o melhor reservado para as nossas vidas? Então é isso que nós devemos entender. A terceira decisão: decida ter raízes profundas da fé, pois elas sobrevivem a qualquer explosão. O que são raízes profundas? É você deixar a palavra de Deus entrar suficiente na sua vida, a direção de Deus entrar suficiente na sua vida, a ponto, sabe, de você permitir com que aquilo crie raízes e raízes profundas dentro de você. Você passa a crer mais, você passa a confiar mais. Em Jó capítulo 14, verso 7, a Bíblia diz: para a árvore, pelo menos há esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus novos ramos vingam. As árvores de Jinkigo sobreviveram a Hiroshima. Um ano depois da bomba atômica, quando os cientistas voltaram ao local da devastação, eles ficaram espantados. Árvores que pareciam completamente mortas por fora começaram a florescer. E você sabe como que isso aconteceu? As suas raízes eram profundas. Pessoas que têm raízes profundas, mesmo que haja explosões no lado de fora, elas vão voltar a florescer, elas vão voltar a frutificar. É por isso que nós temos que nos aprofundar em Deus. A Bíblia diz
conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nós não podemos apenas conhecer a Deus, nós devemos prosseguir em conhecer a Deus. Está aí o segredo para vivermos sempre frutificando, porque quando as suas raízes elas são ralas, quando as suas raízes são superficiais, qualquer vento arrebenta você, leva você, sabe, por terra. Mas quando suas raízes são profundas, não importa o tamanho da tempestade, da crise, do problema, você permanece firme, apesar das dificuldades. E a quarta coisa é: decida fazer do reino de Deus a sua prioridade. Quando você faz do reino de Deus a sua prioridade, todo o resto se encaixa. E um detalhe, e aqui eu quero que você preste atenção nisso, porque aqui vem um segredo espiritual que eu aprendi, que eu pratico e que vai fazer diferença na tua vida. Ativamos a abundância de Deus quando vivemos na ordem certa das coisas. Primeiro Deus na nossa vida. Primeiro Deus. Essa é a ordem certa. Primeiro Deus e depois as outras coisas. E a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que é certo para o reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Toda vida que coloca as prioridades na ordem certa, toda pessoa, ela é abençoada, ela ativa a abundância de Deus na vida dela. Ela ativa a plena prosperidade. É Deus, é o reino, é a justiça de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33 e 34. Então confia no Senhor, colocando as coisas na ordem certa. Não tenta, colocar o trabalho em primeiro, não tenta colocar os amigos em primeiro, não tenta colocar a tua vontade em primeiro. Coloca a vontade de Deus. Coloca a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora sobre você, e depois eu quero, depois de declarar o Salmo 91, fazer a declaração do dia de hoje. Estamos na sexta declaração. Amém? Também quero lhe convidar a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global. Você que quer caminhar mais perto da gente, você que quer, que a gente abra completamente os ensinos daquilo que Deus tem nos ensinado. Muita coisa eu compartilho aqui no YouTube, mas tem coisas que eu compartilho só na academia, porque eu preciso que as pessoas dentro da academia, elas tenham alguns ensinos complementares, para que aquilo que Deus me ensinou ao longo da caminhada, elas possam receber, mas elas precisam de uma base para isso. E lá dentro da academia tem essa base, para que a gente possa compartilhar o máximo com elas. E esse mês agora que está entrando, nós vamos ter 2 módulos novos dentro da academia, um sobre finanças e outro sobre batalha espiritual, quebra de laços de alma. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Você pode se tornar nosso aluno. É só ir lá no meu site www.vinicius7.com.br e se tornar aluno da academia aqui no Global. Também quero falar rapidamente para você dos nossos devocionais, que tem abençoado a vida de milhares de pessoas já, no Brasil, no exterior. Os 2 devocionais juntos têm mais de 700 orações, tem direções para cada dia da sua vida, tem versículos bíblicos com promessas de Deus. Bom, vai te abençoar muito. E um detalhe, você sempre vai fazer uma oração a punho dentro de cada folha. Deixa eu mostrar aqui para você como é que funciona. Você pega aqui uma folha, aqui embaixo tem, faça a sua oração do dia. Então aqui tem a minha oração para você fazer comigo, uma oração de declaração, e aqui a sua própria oração, tá? Você pode adquirir lá no meu site os nossos devocionais, vai ser uma bênção. E também quero agradecer a todos aqueles que oram pelo programa de televisão, todos aqueles que nos apoiam. Nós estamos todo sábado às 10 da manhã na Rede TV, em rede nacional, certo? Deus tem aberto as portas para nós e temos estado ali com o nosso pé fincado, levando a palavra de Deus a muitos lares que muitas vezes não tem internet, mas que pega a televisão. Então é um projeto de Deus, é uma missão de Deus. Preciso que você ore por nós.
Amém? É desafiador. E domingo agora, 9h30 da manhã, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Eu e a minha esposa somos voluntários na igreja e estamos servindo com o maior amor, com a maior alegria. Quero lhe convidar a esse domingo estar conosco, um culto profético às 9h30 da manhã, certo? Santa Maria, Rio Grande do Sul, rua Carlos Ur, número 935. Deixa eu declarar o Salmo 91, peço que você me ajude a compartilhar. Manda essa oração para amigos, para parentes, para pessoas próximas, compartilhe essa oração. Amém? Manda aí para o máximo de pessoas. Tem o botão compartilhar, tem alguns celulares que tem uma setinha, né? A setinha ali, também você pode colocar compartilhar. E tem uns que é 1, 2 pontinhos ali, aí você clica e você já consegue compartilhar. Vamos declarar o Salmo 91? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos fazer a nossa declaração agora. Se você pode, levanta uma das mãos. Se não pode, fique em paz. Eu quero declarar isso sobre você. Declaramos que você recebe a força e a capacidade de perdoar todas as pessoas e que o perdão de Deus surge dentro de você. Declaramos em nome de Jesus que toda memória dolorosa seja apagada de sua alma, que os laços sejam cortados no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que o fardo de toda ofensa e transgressão cometida contra você seja removido de seus ombros. Profetizamos que você está liberto da fortaleza, da falta de perdão, que interfere em suas orações e rouba a sua paz. Dizemos que você é capaz de deixar de lado as más ações dos outros e seguir em frente, rumo a um futuro brilhante. Declaramos isso e afirmamos que você é capaz de dizer livremente: eu os perdoo em nome de Jesus. Como está escrito em Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, perdoai se tiverdes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Eu declaro que a tua casa, meu irmão, é uma casa que perdoa. Não é uma casa que mantém mágoa, não é uma casa que mantém ressentimento, é uma casa que perdoa. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, libera teu poder sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu lar, que tudo na vida dessa pessoa seja envolvido agora pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Quebra as barreiras, Pai, desfaz os laços agora e tudo aquilo que vem contra essa pessoa seja cancelado e desfeito no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu digo aquele que está depressivo, aquele que está triste, aquele que está abatido, aquele que está com crises internas, que seja livre agora. Que a paz de Deus toque a tua vida, que a mão do Senhor seja sobre ti, que seja quebrado toda a influência do mal e que a mão do Senhor te guie, a mão do Senhor te oriente e que você possa estar sendo dirigido, guiado pelos passos do Senhor. Em o nome de Jesus, eu te abençoo. Abençoo tua casa, tua família e tudo que estiver ligado a ti. Que caia por terra todo bloqueio das trevas. Que caia por terra toda ação maligna. Toda ação maligna caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, dá vitória para essa pessoa.
Eu oro em nome de Jesus Cristo, que caia por terra toda a operação de gente má, de gente destrutiva, de gente invejosa, de gente ciumenta contra a vida dessa pessoa e sua família. Dá vitória para ela, Pai. Também oro, Pai, para que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho dela, para que o Senhor venha trazer providência, para que o Senhor venha trazer paz, para que o Senhor venha trazer alegria, para que o Senhor venha trazer um novo ânimo, para que o Senhor venha levantá-la cada vez mais para a honra e glória do nome de Jesus. Senhor, dá vitória para os teus filhos. Abre caminhos, abre portas e derrama da tua graça, Jesus. No nome de Jesus eu abençoo essa vida. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se você perdeu a minha live das 9 da manhã, eu consideraria escutar ela, porque ali eu falei algumas verdades muito poderosas e que pessoas precisam se libertar, tá bom? Deus te abençoe e que o Senhor te guarde e te proteja. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos provisão sobrenatural entrando na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, em o nome de Jesus. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor Deus, nós cremos que Tu és o Deus que supre, Tu és o Deus que intervém. Por isso eu apresento diante de Ti todo aquele, Pai, que está com um problema financeiro ou que necessita de um outro tipo de provisão. Eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa e eu te peço um milagre, eu te peço uma intervenção, eu peço, coloca a Tua mão, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Eu apresento ela e apresento a sua causa a Ti, em o nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, tua família. Estamos orando essa semana, uma oração de 7 dias, por provisão sobrenatural. A Bíblia diz que o nosso Deus é Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus que provê. Vamos confiar nele. E os recursos que Deus manda para nós não é só dinheiro. Deus pode mandar uma oportunidade, Ele pode dar uma ideia, Ele pode colocar alguém no seu caminho, Ele pode proporcionar para você até mesmo um lugar na mesa de alguém que você nunca sentou. Deus é Deus provedor. Então abra seu coração, faça com fé esse propósito de oração. Não coloque a sua fé em mim, coloque a sua fé em Jesus Cristo e na sua palavra. Jesus não falha e muito menos a sua palavra. Então, estou aqui junto com você para interceder junto contigo e também para compartilhar uma palavra profética, uma palavra de Deus que vai te abençoar. E hoje eu quero falar sobre o chamado de Deus. Exatamente. Respondendo ao chamado de Deus. Eu lembro como se fosse hoje, quando Deus me chamou para esse ministério que eu estou. Eu tinha 14, 15 anos de idade, estava num culto de missões da igreja e veio um missionário de outro lugar para ministrar, para falar sobre missões. Meu coração aqueceu e teve um momento da oração, enquanto se orava por missões, eu comecei a chorar e dizer: Deus, envia a mim, envia a mim. E enquanto eu dizia: Deus, envia a mim, envia a mim, uma irmã, uma senhora de idade, não sei se está viva ainda, atravessou os bancos da igreja e quando eu vi, ela me abraçou assim e começou a profetizar sobre a minha vida.
e ela começou a falar do plano que Deus tinha na minha vida. Só que naquele exato momento eu estava me preparando para um outro tipo de vida. Eu estava me preparando para uma carreira militar, era o que eu queria, fazer um concurso militar. No entanto, através daquela palavra profética, todo o desejo que eu tinha, todo o sonho que eu havia idealizado, tudo aquilo ali caiu por terra. E entrou dentro de mim um desejo de servir a Deus. Um desejo de servir a Deus sem importar aonde, sabe? Sem importar aonde. Para onde Deus me mandasse, eu iria ir. E ali me entreguei ao Senhor, respondi ao chamado dele e comecei a pregar a palavra, comecei a ir a congregações para ministrar e foi maravilhoso, porque é um chamado. Eu sempre digo que servir a Deus todos podem servir, independente se é pregador ou se é um empresário. Você pode servir Deus aí na sua empresa, você pode servir Deus na sua faculdade, você pode servir Deus na sua escola, você pode servir a Deus no meio onde você trafega de pessoas. Eu creio que o chamado de Deus para cada um é diferente. O chamado de Deus para cada um é diferente. Eu fiquei muitos anos cuidando da igreja e foi um dos momentos de maior aprendizado na minha vida, onde aprendi a lidar com as pessoas, onde aprendi os compromissos de um pastor, a como ser um pastor que cumpre o chamado com excelência. E foi um formador na minha vida do talento, do ministério que hoje eu tenho. E hoje Deus me deu um ministério um pouco diferente, onde eu ministro aqui para você, são milhares de pessoas, são quase 20 milhões de pessoas que nos seguem entre todas as redes sociais, tem um ministério na televisão, certo? Então eu vejo que Deus fez isso na minha vida e eu sou grato a Deus. As pessoas pensam que ministério é só estar pregando no altar, mas não. Você pode exercer o seu ministério aonde você está. Você pode ser um CEO de uma grande empresa e você pode ali estar cumprindo o chamado de Deus para a sua vida, sendo um bom chefe, sendo um embaixador de Cristo aonde você for mandado, até mesmo você que é um juiz, você que é um desembargador, enfim, que tem um trabalho público, você pode estar a serviço de Deus, certo? Isso pode ser um chamado de Deus para a sua vida. Eu não quero que os meus filhos sigam o meu caminho, eu quero que eles sigam o caminho que Deus tem para eles, mas que eles respondam ao chamado que Deus tem para eles. E é assim que é na nossa vida. Algumas pessoas não querem responder ao chamado de Deus. Elas acham que elas não são capazes, que elas não são boas o suficiente, que até mesmo algumas pensam assim, não, o que eu sinto de Deus que eu devo fazer é demais para mim, eu acho que isso é muito distante do que eu posso. Deus capacita. Deus capacita. Eu quero ler uma passagem para você, que é 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, que diz: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? Que a capacitação, ela veio como resposta ao chamado. Então, quando você responde ao chamado de Deus na sua vida, quando você responde ao chamado de Deus, Deus te capacita. Você sabe que desde o ano passado, Deus tem ministrado muito ao meu coração de ministrar a empreendedores, porque durante todos esses anos que Deus levantou meu ministério, eu me encontro com empreendedores, eles me pedem ajuda, eu tenho ajudado empreendedores do Brasil, empreendedores de fora do Brasil, pessoas de grandes empresas, ensinando elas a ouvir a Deus, a tomar decisões, muitas vezes até com conselhos, com orações, porque, sabe, quem está matando um leão por dia, como se diz, precisa muito de oração, precisa muito que Deus capacite, que Deus habilite, assim como todas as pessoas.
Mas quanto mais pesada for a responsabilidade sobre você, mais você vai sentir a carga e mais você precisa ter pessoas junto com você. E sabe, eu queria me concentrar numa coisa, mas Deus está sempre mandando gente para me ajudar, sempre, sempre, de todo tipo. E eu vejo que isso também é um ministério na minha vida. É um chamado de Deus também eu ajudar empreendedores. E eu tenho feito isso. Os livros é a mesma coisa. Eu sinto que é um chamado de Deus na minha vida, certo? Porque é um pouco trabalhoso, sabe? Confeccionar o livro, depois pensar estrategicamente, depois lançar e todo o restante por trás. Tem livros que a gente demorou quase 6 meses para lançar, porque demanda tempo, demanda cuidado, demanda várias revisões, demanda um time de pessoas, sabe? É bastante coisa, mas é um chamado de Deus, é um chamado de Deus. E quando você responde a um chamado de Deus, você sempre vai enfrentar oposições, você vai enfrentar injustiças, você vai enfrentar maldades, você vai enfrentar a inveja das pessoas, o ciúme das pessoas. E quando você está respondendo ao chamado de Deus, você tem que lidar com aquilo da forma certa. Primeiro agradando a Deus, para depois, sabe, você pensar em agradar as pessoas. Mas nada pode colocar em xeque o que Deus pediu para você. E tem uma passagem na Bíblia que eu amo muito, que é Juízes capítulo 4, verso 9. Você já ouviu falar de Débora? Débora foi uma juíza e profetisa. Ela foi uma mulher distinta, em uma época onde a liderança majoritária era dos homens. Olha o que está escrito em Juízes 4:9. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Baraque foi um homem que foi chamado por essa juíza para ir contra os inimigos de Israel. Mas ele disse que só iria se ela fosse. E ela disse assim: se eu for com você, eu terei a honra e não você. E ele aceitou. Porque ele entendia que Débora era uma mulher de Deus, era uma conselheira, era uma juíza, era também uma profetisa, e aquilo que ela profetizou aconteceu de fato. Então eu vejo que responder ao chamado de Deus sempre vai levar você a outros níveis. Responder ao chamado de Deus muitas vezes vai elevar o seu nível de acesso, mas o seu nível também de combate. Porque como juíza e profetisa, a Bíblia diz que ela ficava embaixo de uma árvore e ali ela julgava o caso das pessoas, ali ela profetizava, estava tudo muito confortável para Débora. De repente, Baraque, ele recebe o chamado de Débora, mas ele diz assim: eu só irei para a guerra se você for comigo. E pasmem, Débora foi para a guerra com ele, porque ela respondeu ao chamado de Deus, ela entendeu que Deus estava chamando ela para um outro nível. Então Deus nos coloca diante de situações inesperadas, mas diante dessas situações inesperadas, Ele nos capacita, Ele nos habilita. A Bíblia diz que Débora venceu, Baraque venceu, a guerra foi vencida. E tudo isso aconteceu porque alguém aceitou e respondeu da maneira certa ao chamado de Deus. Entenda, você pode não ter os recursos, o treinamento, as conexões, mas Deus não pediria que você fizesse nada se você não fosse capaz ou que Ele lhe capacitaria. A capacidade vem do Senhor. É o Senhor quem nos capacita. É o Senhor quem me ajuda a ajudar outras pessoas. Sabe, o homem, quando reconhece as suas limitações, reconhece o quão ele é limitado, o quão ele é fraco, mas ele se coloca nas mãos de um grande Deus, nas mãos de um vencedor, ele também vence. Muitas vezes nos desvalorizamos, mas você não é qualquer coisa. Você é um filho do Deus Altíssimo. Deus soprou vida em você.
Então essa vida de Deus está lhe impulsionando a fazer a vontade de Deus. Ele colocou o DNA dele dentro de você. Ele o coroou com favor. Você tem o poder da ressurreição que está sobre você para você cumprir o chamado de Deus. Então você não está sozinho. E por mais desafiador, por mais difícil que seja, Deus está com você. Você não está sozinho e Ele lhe dará a vitória. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Espero que você responda a um chamado de Deus. E como eu disse, pare de ficar preocupado pensando que agora você vai ter que ficar, de pé diante de um monte de gente que você não conhece. Deus não chama todo mundo para ser pregador, mas Deus chama todos nós a servirmos a Ele. As pessoas têm, às vezes, uma limitação de entendimento. Você serve a Deus de muitas maneiras aqui nessa terra. Você serve a Deus de maneiras, que para você pode parecer insignificante, mas para Deus é algo que dá honra e glória a Ele. Então, agradeça a Deus pela maneira como Ele vai usar você, sirva a Ele, responda ao chamado de Deus, pare de procrastinar, certo? Pare de procrastinar, essa palavra é para alguém que está me ouvindo aí. Pare de procrastinar, aceite o chamado de Deus e Ele vai poder fazer uma grande obra na sua vida e através de você também. Você crê nisso? Escreve aí nos comentários, Deus proverá a capacitação. Amém? Deus proverá em nome de Jesus. Vamos declarar juntos? Deus proverá a capacitação em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Antes eu tenho 2 recados importantes. Eu já dei o recado há alguns dias atrás, mas é importante eu falar e até dezembro eu vou repetir algumas vezes no mês. Eu vou ficar na televisão até o final de dezembro e depois eu irei sair. Eu fui até onde eu pude, certo? Eu fui até onde eu pude na televisão. Então, se lá no futuro Deus abrir de novo a porta da televisão para mim, amém. Mas eu combinei que eu estarei até dezembro na televisão. Tenho mais 2 meses com a Rede TV e mais 2 meses com a TV Bandeirantes. Fiquei 3 anos na Rede TV e vai completar 2 anos, ou já completou 2 anos na TV Bandeirantes. E nesse tempo eu fui desafiado, nesse tempo eu fiz o meu melhor, nesse tempo eu entreguei o meu melhor. Deus sabe, e eu agradeço a Deus em primeiro lugar e agradeço também a cada pessoa que nos ajudou nesses 3 anos de televisão, praticamente. Muito obrigado, estamos juntos, amém? Mas eu fui até onde eu pude, na televisão. Então só estou aqui avisando a todo mundo, né? Porque tem muita gente aí que está sempre orando por esse projeto. Eu estou dizendo, até dezembro eu estarei na televisão, depois não estarei mais. Então orem por nós aí, ok? O meu segundo anúncio, olha aqui, esse aqui são os nossos livros, né? Os devocionais, Café com Jesus. Se você inclusive não tem, adquira lá no nosso site www.vinicius7.com.br, tá? Esse aqui é o Café com Jesus 1, é um sucesso esse livro aqui. E esse aqui é o Café com Jesus 2, certo? Que está aí em quase todas as livrarias do Brasil, para a glória de Deus, né? Deus tem feito coisas maravilhosas, tem nos surpreendido com esses livros, porque eu creio que tem a mão de Deus, né? E agora, para a glória de Deus, quinta-feira eu vou lançar o Café com Jesus Kids, o Café com Jesus Kids. Então, quinta-feira, na oração das 6 da manhã, eu vou lançar o Café com Jesus Kids. Vai ser algo impressionante para as crianças aí que estão me ouvindo, né? Vai ter um livro aí para vocês e tem desenhos para pintar, tem brincadeiras, tem histórias bíblicas. Bem, vai ser uma bênção e é um projeto piloto que nós estamos tendo aqui no nosso ministério, mas eu creio que pode abençoar aí o Brasil, pode ir muito além, amém? Eu creio nisso. Então, ore por isso e vou estar inclusive levando alguns desses Café com Jesus Kids para o meu tour que eu terei no sul do Brasil e vai ser algo fenomenal em nome de Jesus. Muito bem,
Salmos 91, quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, amém? Compartilhe, abençoe a vida de outras pessoas, temos que aprender a repartir o pão, então pega essa mensagem e manda para 10, para 20, para 30, para os teus grupos, para as listas que você tem, abençoe a vida de alguém. Alguém próximo de você vai ser abençoado através dessa palavra, alguém vai responder ao chamado hoje. Você crê nisso? Alguém vai responder ao chamado hoje. Alguém vai dizer sim para Jesus. Alguém vai parar de correr. Alguém vai parar de correr. Pessoas vão dizer sim para o chamado de Deus em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. E hoje foi tremendo a Academia Quinto Global, você que é meu aluno. E amanhã, para você que é meu aluno da Academia Quinto Global, nós vamos ter a Mesa dos Conselhos. Eu vou ficar um bom tempo com vocês, dando conselho, tirando dúvidas de vocês. Vai ser algo incrível. Você que é meu aluno na Academia Quinto e você que não é, eu convido você a se tornar nosso aluno na Academia Quinto Global. Vamos orar? Permita-me orar por você. Se você precisa de uma provisão especial hoje, certo? Escreve aqui nos comentários. Escreve assim: Deus proverá. Amém? Deus proverá. Deus proverá. Deus sabe. Deus sabe o porquê que me tocou, inclusive, de fazer esse propósito. Deus sabe o porquê que me tocou. Certo? Tem muita gente me pedindo oração por isso. Então nós vamos orar por isso, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Tu conheces a necessidade de cada um dos Teus filhos e filhas. E como está escrito em Filipenses, Pai, o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades. Nós cremos, Pai, no suprimento sobrenatural, na provisão de Deus. Por isso oramos em nome de Jesus para que essa provisão seja liberada sobre a vida dessa pessoa. Documentos assinados, negócios liberados, projetos aprovados, portas abertas, fartura entrando, abundância entrando, em o nome de Jesus Cristo. Quebramos também, Pai, todo tipo de arma forjada, de ação maligna, de oposição espiritual contra as provisões dessa pessoa. Todo ataque espiritual que ela tem sofrido, nós oramos para que o Senhor coloque a mão, para que o Senhor intervenha e para que o Senhor livre. Eu oro para que o Senhor dê sabedoria para todo aquele, Pai, que precisa de uma provisão especial, dê ideia, dê direção, coloque as pessoas certas no caminho deles, mostre o que eles devem fazer, dá estratégias sobrenaturais, Pai, no nome de Jesus. E eu oro para que o Senhor dê vitória. Eu oro para que o Senhor derrame graça. Eu oro para que o favor do Senhor cerque a vida dessa pessoa. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Que toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo, que haja cura agora. No nome de Jesus, nós cremos que Jesus é a cura. Nós cremos que Jesus tem o poder de curar. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde. Saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Também damos ordem para que todo tipo de angústia, todo tipo de ansiedade, todo tipo de preocupação, de opressão, saia em nome de Jesus. E que a vida de Deus toque nessa pessoa. Meu Pai, o Senhor também conhece o coração de mães que estão pedindo em favor dos seus filhos uma providência do céu.
E eu apresento diante de Ti o coração, a oração de cada mãe que está pedindo agora pelos seus filhos, e pedimos o Teu milagre. Oro também, Pai, por cada pai de família que tem suas responsabilidades, que tem suas preocupações, que tem seus assuntos para resolver. Eu apresento diante de Ti e eu peço uma provisão especial, Pai, em o nome de Jesus Cristo, para cada pessoa que está aqui. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. No nome de Jesus. Eu peço, em nome de Jesus, que você creia que Deus pode prover. Deus, Ele é a nossa fonte. O nosso socorro vem do alto. Amém? Compartilhe agora essa oração, manda aí para o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, 6 da manhã. Aguardo todos vocês aqui, se Deus quiser. Até mais.